Amém. 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 A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Você pode tomar o seu assento, pode se assentar, fique à vontade. Aqui é a casa do nosso Deus. Eu também quero expressar, Kleber, os irmãos, agradecer pelo convite que foi feito a mim de poder estar aqui junto com os irmãos. E estar aqui na UEP é sempre um presente, né? Apesar de eu estar em outro lugar, mas aqui a igreja sempre estará no meu coração. Bom, fiquei aqui 50 anos, desde que eu nasci. Então, não significa que também não retornarei um dia. Estar nas mãos do Senhor. Então, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Como eu sempre falo, né? Olho para o rosto dos irmãos e sempre vejo uma história diferente. E Joabe, né, Joabe? A construção da igreja, a gente criancinha aqui. E, enfim, cada irmão que eu olho, eu vejo uma história que marcou a minha vida. E por isso estou muito feliz. Sempre estarei sempre feliz de estar aqui com os irmãos, né? E a gente ouve as notícias, né, como Deus tem abençoado a igreja, como Deus tem expandido esse lugar. E a gente vê que isso é uma promessa, né? Deus sempre falou isso, que Ele expandiria esse lugar e abençoaria grandemente. E temos visto isso acontecer. Então, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Parabenizar os irmãos pela proposta do trabalho, esse mês da família, não é isso? Com os cultos, com os ensinamentos. E isso é sempre importante para a igreja. A família, ela é fundamental, não só na sociedade, como nós conhecemos, mas na igreja. Todos esses grupos são conhecidos pelo conjunto de famílias, não é isso? E quanto mais fortalecida for uma família, mais fortalecida será a igreja e será a nossa nação. Então, é uma alegria poder participar, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus nesse tema que foi confiado a mim, mantendo a fé em meio a pressões culturais e sociais. E eu estava vendo os demais temas também serão muito relevantes, muito importantes. Inclusive com o pastor Marcos, que estará aqui na próxima terça, não é isso? Eu acho, parece que é a próxima. E é uma bênção, pastor Marcos, né? E, enfim, irmãos, deixo o abraço aqui da minha esposa, a irmã Thalita, dos meus filhos. Durante a semana é sempre difícil, tem que ir para o curso, tem prova de segunda chamada, enfim. Aí, por isso minha esposa não pôde estar aqui juntamente comigo, mas ela mandou o abraço para as irmãs, para os irmãos, e muito feliz. Quero desde já também parabenizar a igreja pelo aniversário, né? Festa linda. Tive aqui a oportunidade de estar aqui um dia, foi muito bonita a festa. E realmente são momentos maravilhosos. Irmãos, esse tema que foi... Deixa eu só pegar aqui o controle. Só me instruir aqui. É aqui? Ah, tá. O de baixo. Ah, o blazer. Tá. É isso aí. Antes de iniciarmos, irmãos, eu quero ler com os irmãos essa palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3. Assentados mesmo, eu sei que os irmãos estão em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir em segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. O título desse texto fala: A extrema corrupção nos últimos tempos. Diz a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Senhor Deus, eu te agradeço. Já tem sido orado aqui, Senhor, mas quero te agradecer por essa palavra que tu venha falar aos nossos corações nessa noite. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um tema muito relevante, muito importante para nós, porque essa é uma realidade que a igreja do Senhor e a família cristã tem enfrentado nos dias de hoje, em todas as áreas, que afetam diretamente a nossa vida como igreja, como cristãos, servos de Deus e como família, que são as pressões culturais, sociais, por que não políticas, e principalmente religiosas. São pressões que nós, como igreja, nós temos enfrentado dia após dia no nível crescente dessas pressões. Irmãos, e como o nosso irmão presbítero Wesley estava aqui falando e orando, ele falou a respeito da igreja ser o sal da terra. E essa é uma missão minha e sua, ser o sal da terra. O sal, ele é um princípio ativo, não é um elemento passivo. Quando uma comida está sem sal, você percebe. E quando coloca o sal, você já identifica imediatamente a diferença daquela comida. É assim ou não é? Por isso que é um princípio ativo. O sal, ele faz a diferença. A igreja, portanto, irmãos, ela está vivendo um momento de grande pressão e que, em função do aumento gradativo dessa pressão que nós enfrentamos no dia a dia, isso nos atemoriza em certo nível. Digo a igreja de uma forma geral. Isso nos deixa até, faz-nos até recuar em alguns momentos. Quantas coisas a gente poderia falar, não fala mais. Quanto o evangelismo, por exemplo, eu me lembro que a gente ia aqui, né, gente novo, domingo, 3 horas da tarde, 4, pegava a caixa de som e ia para a rodoviária. Antes do BRT era uma rodoviária ali. A gente colocava a caixa de som ali e evangelizava. E é até difícil você evangelizar hoje, você corre até risco, né? No Brasil, você já tem até risco de sofrer uma acusação, de uma violência. Isso em outros países é pior ainda. Você vê, por exemplo, esse fato recente aí do Elon Musk, e ele empreender uma oposição a um acontecimento na Inglaterra, é porque ela estava chegando ao ponto, em função da política, dos políticos serem eleitos, de incluir eleitores estrangeiros, estavam fornecendo, essa é a palavra certa, fornecendo meninas de menor para a satisfação desses homens que vinham de outros países. Então, se levantou, inclusive, esses homens mais importantes, e até em caso, por exemplo, de aborto, em que uma mãe, em oposição a uma lei a respeito do aborto, na Inglaterra, isso, irmãos, não é um país, é mais difícil na Inglaterra, que está lá a rainha, que é a igreja ortodoxa, não é isso? A rainha, o rei, no caso, né? Agora, ele é o chefe da igreja anglicana. É anglicana, não é isso? Ele é o chefe da igreja anglicana. Lá, essa mãe, na manifestação isolada contra a questão do aborto, se posicionou de frente a uma clínica de aborto, só isso. Ela ficou de frente a uma clínica de aborto. O que aconteceu com ela? Foi presa. Prenderam a mulher. Então, tem países, Canadá, por exemplo, pastores estão sendo presos por pregar o evangelho. Aqui no Brasil, ainda o STF... permitiu que, no caso da questão da homossexualidade, por exemplo, permitiu que nos cultos você pode falar que homossexualismo é pecado. Nos cultos, mas fora dele não. Então, ou seja, está havendo um aumento substancial dessas pressões e que nós, como igreja, precisamos conhecer esses fatos, essas características, reconhecer essas pressões, para que venhamos a nos preparar. A igreja precisa se preparar como igreja, não só individualmente, mas a igreja como instituição precisa fazer o que vocês estão fazendo aqui nessa noite, que é promover esse ciclo de estudo e ensino para que você esteja preparado e saiba como lidar com isso. E esse texto, por exemplo, que nós lemos, está falando de uma realidade, do tipo de homem, de ser humano, que nós iríamos lidar nos últimos tempos. Os últimos tempos são os nossos tempos. Ele escreveu isso lá naquela época, no primeiro século. No primeiro século, estamos no século XXI, e estamos aqui nos últimos tempos enfrentando essas ações desses homens terríveis. E são esses homens, irmãos, aqui, eu sei que abrange todos os seres humanos, do planeta Terra como todo, que é ser humano, está debaixo do pecado. Mas imagina as pessoas líderes, a liderança, a elite do país. Vamos restringir para o Brasil. A elite do Brasil, quando eu falo elite, não necessariamente são as pessoas ricas. Elite é todas aquelas pessoas de relevância, são as pessoas muito ricas, políticos, pessoas de grande influência. Essas pessoas estão sendo retratadas nesses versículos. O que vai ser essas pessoas que foi descrita aqui nesses versículos? Muitas delas são essas pessoas. São as que definem as leis, os procedimentos, e a igreja está debaixo disso.
Então, quando nós pensamos em igreja, nós vamos passear pelos séculos. Nós vemos ali, por exemplo, a igreja enfrentando dificuldades no primeiro século, no segundo século, com as perseguições do Coliseu, as mortes, os crentes da primeira igreja sendo perseguida fortemente, e muitas mortes, a perseguição atormentando o povo de Deus. E com o correr do tempo, você vê que depois que o cristianismo ele é aceito por Constantino, aí depois de uns anos você passa a enfrentar as heresias que acontecem. Então a igreja, o cristianismo torna-se a religião do Império Romano, e então, de perseguida, ela passa a ser a religião do Império Romano. Ou seja, agora a igreja não é mais perseguida. Mas qual é o problema que a igreja passa a enfrentar? São as heresias que começam a acontecer porque ela se tornou tão popular como hoje. Eu estava conversando com a Thalita e vendo uns artistas aí, cantores, nos shows, e dizendo, passa falando que disse que é crente. Esse aqui também disse que é crente. Você olha a pessoa com aquela roupa, com aquela postura, aquele comportamento, então todo tipo de pessoa passou a ser cristão nessa época. Então, para agradar muitas dessas pessoas, a igreja passou a resolver certas tradições e tradições dessas outras religiões, comportamentos e situações que essas religiões aceitavam, e começou a agregar no cristianismo. E aí você começa a ver uma crescente heresia no meio cristão. Só abrir um parênteses aqui, irmãos, eu quero que você não fique calado. Se você quiser falar, quiser acrescentar, fique à vontade, para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu vou trazer aqui, mas os irmãos, se quiserem, tem aí o Piero, aí, o nosso mestre também, quiserem acrescentar, os irmãos fiquem à vontade. Essas foram as lutas da igreja no passado. Hoje em dia, irmãos, a grande guerra da igreja está aqui, ó, ideologia. As ideologias, elas são a fonte das pressões que nós enfrentamos no dia de hoje. As ideologias, elas que formam o conjunto de entendimento que define práticas e que ela vem sobre a sociedade e sobre a igreja. Então eu quero hoje, mas nesse sentido, trazer para os irmãos como a ideologia é algo importante para entendermos e precisamos identificar o seu nascedouro para depois não chegarmos nas pressões efetivamente falando. Vamos trazer um pouco da construção de uma ideologia. Como que é construída em outras palavras, né? Como que uma ideologia que define comportamento, é formada, chegou nesse ponto. E por que ela virou uma pressão hoje na igreja do Senhor, igreja pressão contra a família? Essa construção que eu quero fazer primeiro com os irmãos, para que a gente possa construir aqui um entendimento e podermos contextualizar a pressão que a igreja sofre, hoje a família sofre, e por fim, como que a igreja pode se manter na sua fidelidade diante de tudo isso. Então tínhamos as perseguições, as heresias, que eram os problemas que as igrejas enfrentavam no passado, porque aqui na era medieval tinha cristãos fiéis, então eles sofriam esse tipo de problema. Hoje em dia, o grande problema da igreja, que é um problema muito grave, é o problema da ideologia. Nesse sentido, irmãos, a ideologia sendo essa determinante da cultura e do social, o que é exatamente uma ideologia? A ideologia, na verdade, ela é o conjunto de ideias, de valores, de crenças e princípios que influenciam diretamente na forma de pensar e de agir. Então, a ideologia, ela é algo que vem, que reúne as ideias das pessoas, os pensamentos das pessoas, que reúne aquilo que ela considera valor, porque nem tudo aquilo que é valor para uma pessoa pode ser valor para nós. Os valores estão diretamente ligados aos princípios. Então, vou dar um exemplo prático e rápido para você. Para você ver quais eram os valores de Hitler. Bom, os valores de Hitler dele era que a vida humana não tinha valor, mas a preservação da vida humana é um princípio que ele transcende ao tempo e transcende a todas as coisas. Todas as sociedades sempre tiveram dentro dela a preservação da vida. Então, se eu não tenho a preservação da vida como um princípio da minha vida, os meus valores serão terríveis, como foi de Hitler. Ele não tinha o princípio da preservação da vida. Então, os valores dele é o quê? Era acabar, era a supremacia racial. Então, você perceba que, dependendo dos princípios que nós carregamos, princípios esses que nós construímos na nossa vida, os nossos valores serão diferentes. Nós, como servos de Deus, temos a palavra de Deus como princípio, ou seja, como regra máxima, como imutável. Então, o que vai ser importante para mim, para você, como servo de Deus, o que vai ter valor, são os princípios ligados à palavra de Deus. Então, os valores, dependendo da pessoa, são valores terríveis. Ideias, mas as crenças e os princípios, como eu falei, tudo isso unido, formam uma ideologia. E isso vai afetar diretamente a forma das pessoas de pensar e de agir, definindo toda uma cultura de uma nação. E olha, irmãos, que hoje, essa disseminação da ideologia, ela tem avançado de forma avassaladora por causa da tecnologia que nós temos hoje. Agora você vê, imagina esse conjunto de ideias, de valores das pessoas, de crenças delas, e isso tudo jogando numa rede social que atinge milhares de pessoas ao mesmo tempo. Imagina essa sequência de tentativa de entrar na mente das pessoas, e por meio da mídia social, está no nosso telefone, está na tecnologia, tudo à disposição. Então, é realmente uma guerra muito, muito terrível, muito difícil.
porque isso tem disseminado, e as ideologias, elas estão em todas as áreas da sociedade. Você tem ideologia na área social, na área comportamental, você tem ideologias na área política, você tem ideologia na área da religião. Então, essas informações, essas ideologias, uma vez sendo defendidas ferrenhamente nas mídias, na televisão, isso se torna, cresce de volume e se torna uma pressão muito grande sobre a igreja do Senhor. Então, a ideologia, ela é formada dessa forma. Agora, como que surgiu essa ideologia de hoje, que nós enfrentamos hoje? Como que surgiu, de onde veio isso? Isso, irmão, voltando um pouquinho, é o que está aqui. Como surge uma ideologia? A ideologia além de uma reação, uma ideia, um posicionamento. Ela vem de uma reação contra o quê? Contra ideias conflitantes, contradições, contrastes sociais manifestos em desigualdade de recursos, de direito, de acesso a bens e serviços. E o que ela visa? Ela visa naturalizar conflitos para serem considerados aceitáveis, na tentativa de normalizar, justificar, amenizar e ocultar as tensões sociais, contribuir para a manutenção e reprodução de um determinado arranjo social. Quer dizer esse monte de palavras aqui? A ideologia, ela surge, irmãos, quando há um conflito, há um problema na sociedade. Vou dar um exemplo muito próximo a nós aqui, a pandemia. Ninguém esperava a pandemia. Veio a pandemia, afetou o mundo inteiro. Então, o que os pensadores, normalmente, agora todo mundo tem que vacinar, não quero saber, enfim, tantas que nós participamos disso. Então, você percebe que tudo começa com um problema. E eu quero especificamente citar essa questão aqui da Idade Média, porque foi daí que surgiram as ideologias que afetam a mim e a você hoje. Porque quando você olha para a Idade Média, você vê o seguinte, que a igreja, ela se tornou o poder religioso, político, social, do conhecimento de tudo. A igreja católica, ela dominou todos os pensamentos. Só podia pensar, só podia estudar aquilo que ela quisesse. Você não podia ensinar uma outra coisa que fosse divergente da igreja na época. A pessoa, inclusive, poderia ser morta na Inquisição. Então, ela dominava o conhecimento. Os reis, a gente vê muito, enfim, né? A igreja, o Papa, né? O líder religioso, coroando o rei. Não é isso? A igreja tinha uma autoridade exacerbada na sociedade. E, assim, irmãos, foi ruim, porque isso
travou todo o mandamento da humanidade como um todo. Isso é ruim. A igreja, não, mas dessa forma não. Essa forma foi um autoritarismo da igreja que travou todo o avançar da sociedade. Você vê, por exemplo, a questão da igreja, do Galileu Galilei, por exemplo. No próximo slide, Galileu Galilei, Copérnico, isso aqui é depois, eu ia falar isso aqui, eu vou falar isso em seguida. São pessoas que, por exemplo, eles já foram os primeiros a identificar a questão do heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? A Terra gira em torno do Sol. Isso é mentira. É verdade. Mas o que a igreja defendia? Alguém sabe? O Sol que girava, a Terra era o centro do universo. Olha só, a igreja dizia isso. Muito provavelmente, Pia, não sei se você vai concordar comigo, acho que estava se baseando em Josué 10. Quando parou, o Sol parou. Aquele Sol parou. De repente veio daí, a igreja defendia que a Terra era o centro, a Terra ficava parada. O Sol que girava em torno. Aí Copérnico e Galileu descobriram isso e começaram a ensinar. Para quê? Foi preso o Galileu, só não morreu porque ele chegou lá naquela Inquisição e disse que não, eu refuto essa minha ideia, é mentira. Aí, mas ele ficou preso o resto da vida. Então, essa limitação do conhecimento foi um problema, porque os pensadores, pessoas inteligentes, mas peraí, o homem tem que ser capaz de raciocinar por si só. Não podemos viver nesse mundo de superstição. O mundo vivia um mundo de superstição. Aí eles começaram aí, primeiramente, veio no século XIV a 17 aproximadamente, 16, o Renascimento. O que foi o Renascimento? Algumas dessas pessoas começaram a lembrar, Sócrates lá atrás, né? O pessoal que conhece mais do que eu em filosofia, começou a lembrar lá dos filósofos em que o homem tinha poder de decisão, o homem tinha necessidade de pesquisar, da racionalidade, o homem tinha direito ao seu prazer. Então eles começaram a pensar nesses homens do passado e começaram a renascer, como isso. Tem que fazer o homem tem que ser capaz de ter a sua liberdade. Veja, irmão, só uma pergunta, irmão. Os irmãos, isso não está correto pensar assim? Tá. Por que a gente vai viver na superstição? Por que hoje, por exemplo, o nosso pastor Osvaldo, terminando a faculdade de psicologia, o irmão fez pesquisas, o irmão fez testes de teorias, o irmão fez hipóteses, essas coisas, trabalhos. E se a igreja falasse que o irmão não podia fazer? Os irmãos que fizeram faculdade, sabe? Os irmãos não poderiam fazer suas teses. Tem que ser o que a igreja queria. Então, irmãos, tá bom, isso está correto, é saudável. A igreja, a humanidade precisava avançar. E começaram a surgir. E o Renascimento serviu como um preparo para o início, que é uma reação socialista, da Revolução Francesa, com esses homens que participaram desse momento. Você vê que isso foi importante para a humanidade. Foi importante para a humanidade. Mas, irmãos, só que o problema é que o ser humano ele está dominado pela natureza pecaminosa. Esse que é o problema. Se parasse aí, tudo bem. Se parasse nessa questão da evolução, do conhecimento, o mundo desenvolver, só que, irmãos, a mente do homem, ela é ilimitada. Então, com essa ênfase da racionalidade, do humanismo, que a ideia era para que o homem tivesse as suas ideias e evoluísse o mundo, na verdade, começou a se voltar para dentro do homem. Bom, para que eu vou viver numa regra absoluta religiosa? Para que eu vou viver em princípios absolutos religiosos, se eu, como homem, eu tenho a capacidade de racionalidade, posso pensar e posso tomar as minhas decisões? A questão foi indo para o lado ético, moral, religioso, espiritual. Aí que começa o problema. Aí chegamos hoje, na pós-modernidade, a identidade fluida. Isso depois de anos. Estamos falando de 1700 até os dias de hoje. Chegando hoje, qual é a ideologia de hoje? Ela tem a característica da pós-modernidade de uma identidade fluida, ou seja, hoje conceitos absolutos de sexualidade, de gênero, de nacionalidade, raça, etnia, classe, tudo isso foi, como está escrito ali, houve uma fragmentação de alguns conceitos absolutos que são caros para nós, que estão expressos na palavra de Deus. Então, com essa fragmentação de algo que é concreto, absoluto, aí, meu irmão, você pode achar o que você quiser. Se a verdade ela não tem uma base maior, é o que você quer, o homem pode fazer o que quiser. É por isso que, eu lendo um livro certa vez, ele dizendo que se não houver um Deus, não existe verdade nem mentira. Quem vai dizer que é Deus? Pensa só nos homens. Quem vai dizer que é verdade e o que é mentira? Quem tem essa capacidade? Não tem. Qual ser humano tem a capacidade de dizer que isso é verdade e isso é mentira? A verdade, a mentira, os valores, existem porque existe um Deus moral. Existe um Deus, padrão da moralidade e da ética, dos princípios que ele se revelou aos homens. Observe que quando um texto que até ouvi o Caleb pregando uma vez sobre esse texto, que foi excelente pregação, que é um texto, irmãos, eu acho ele muito impactante, que é de Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, que Deus é Deus, próprio Senhor, Deus criador de todas as coisas, ele é o padrão da moralidade, da ética e princípios. Ele se revelou ao homem, está escrito isso lá, em Romanos capítulo 1, 17 em diante, ele se revelou ao homem, por meio das coisas criadas, resumindo, né?
mas o homem não quis saber de conhecer Deus. Então Deus, ele se retirou como padrão moral das pessoas, e está escrito ali, e entregou os homens às suas próprias concupiscências e desejos. Ou seja, Deus se ausentou como lei. Você não quer saber de mim? Então para você não tem mais lei moral, você faz o que der na tua cabeça. Ou seja, o pecado do homem devasso, ele acha que é liberdade, mas não é liberdade, é punição de Deus, porque não creu nele. O homem acha que é livre, eu faço o que eu quero, mesmo você está objeto da sanção de Deus. Deus te entregou os seus próprios desejos, isso não é liberdade, é uma punição que ele te deu. O mundo não entende isso. Então, quando você não tem, o que é verdade? Irmãos, exatamente a ideologia máxima, vamos dizer assim, que rege os dias de hoje. Eu vou correr um pouquinho por causa para a gente poder não perder. Então, quais são alguns efeitos e consequências da pós-modernidade e verdade? Quais são essas consequências que nós enfrentamos hoje? Supervalorização individual, desejos individuais sobre o bem comum, individualismo, conflito, evidencia a pós-verdade. O que é pós-verdade? Onde essa verdade não é mais racionalizada, não é mais refletida, mas é fruto de escolhas pessoais, como se escolhe a comida em um buffet. Então, a pós-verdade é o que? Você escolhe o que você quiser. A tua verdade é você que define. A tua verdade é você que define. Se está feliz com isso, essa é a tua verdade. Não existe mais um padrão de verdade para o mundo de hoje. Veja, irmãos, eu quero que os irmãos sempre associem isso a essa questão da geração, a gerar isso, uma pressão sobre a igreja do Senhor, que tem uma verdade só. Acaba sendo uma pressão contra a igreja. Terceiro, enfraquecimento de laços afetivos e concretos do indivíduo com o mundo, os relacionamentos afetivos, e aí você inclui tudo, você pode incluir aqui filho, esposa, amigos, tudo, e principalmente em termos de família. Até a família se prejudica por causa desse conceito de pós-verdade. A verdade, a sociedade, a fé e valores e o indivíduo tornam-se instáveis. A verdade, como foi falado, ela deixa de ser perene, absoluta. A sociedade, a fé, valores, a fé da pessoa, valores, tudo isso se torna instável e fragmentado. Transição entre o que é perene, absoluto, princípios eternos, para o momentâneo e passageiro. A igreja será atingida com seus conceitos de fé, cristão, religião, redefinidos. Você percebe, se a pós-verdade é algo que não é mais perene, momentâneo e passageiro, automaticamente, a igreja que nós ensinamos passa a ser uma agressão aos ouvidos dessas pessoas. E a igreja sofre com isso. A modernidade líquida, como ensinado aí até por aquele filósofo, né, o Zygmunt Bauman, que o líquido é aquela coisa, o líquido, ele se amolda ao recipiente que ele está. Então, a sociedade hoje é uma sociedade líquida, ou seja, pode ter a forma que desejar, por isso que é líquida. Se está no chão, fica de uma forma, se está no recipiente, vai de outra forma. Então, essa é a sociedade hoje. Mudando o que é correto e apropriado pelo fútil, fantasioso ou equivocado. Então, invertendo, como diz a palavra do Senhor, invertendo a verdade em mentira, entre o justo e o injusto. É isso que a gente vê hoje. Hoje, a gente olha cadê a justiça? Está invertendo as coisas. O que é justo é injusto. O que é verdade, o cara coloca mentira. Então, o mundo é assim, ele se adapta aos interesses. Na política seria muito isso, né? De todos esses pontos, o que pode resumir todos eles é a questão da individualidade. Porque eu acho que a pressão maior que a gente enfrenta como igreja e como ser humano é o ponto do individualismo. Cada dia mais isso é mais reforçado no mundo. Por isso que tem a questão dos problemas de relacionamento. E, para a gente, como igreja, a gente vê até mesmo em alguns lugares que se dizem igreja, que dizem pregar a Cristo, falar sobre a gente não ter que procurar um irmão que sai da igreja, porque saiu porque quis. Sabe? Cada vez mais isso é introduzido dentro da igreja e a gente vai se afastando do principal conceito de amor que Deus deixou, que é amar o próximo também. Então, de todos esses pontos, o principal é o individualismo, porque ele resume o problema com o relacionamento, ele resume o fato das pessoas estarem o tempo todo em busca do prazer momentâneo, deixando de lidar com sentimentos reais, lidar com dificuldades com o outro, porque faz parte da vida do ser humano ter que lidar com conflitos, e aí não vai lidar com conflitos com o outro, não vai lidar com conflitos internos também, e vai adoecendo cada vez mais. Isso resume aquela palavra. Qual é o maior mandamento? Vamos ao próximo. Os problemas, todos os problemas da sociedade, do mundo, seria resolvido se amássemos uns aos outros. Alguém ia matar? Alguém ia adulterar? Alguém ia esquecer do outro? Exatamente o oposto. A sociedade hoje vive o quê? O oposto. A inversão total da verdade desses valores. Essas pressões são reais. Vivemos em um mundo onde as pressões culturais e sociais tentam constantemente moldar nosso pensamento, comportamento e valores. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos desafios que testam a nossa fidelidade. Isso aqui, irmãos, eu gosto muito daquele... Eu admiro muito aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele episódio da estátua, que levantou a estátua, Nabucodonosor. E o que me chama a atenção, irmãos, é o posicionamento deles
de fé firme. Eu fico imaginando, irmãos, milhares de pessoas ali presentes. Imagina um lugar assim que você não consegue nem ver, milhares de pessoas, e aquela estátua enorme, aquela coisa glamurosa, e todo mundo olhando para camarada de pé. E quando ele fala com ele, a resposta é linda, irmão. Acho que às vezes a gente transige com algumas coisas, né? Com alguns erros, a gente ainda transige, a gente ainda... a gente fica tentado, né? A gente tenta achar uma justificativa para praticar aquilo, né? Ah, mas se eu fizer assim... Irmão, já na hora, os três chegaram. Rei, quanto a isso eu não tenho nem falar contigo. Se o meu Deus me livrar, ele me livrará, mas não nos dobraremos diante da tua estátua. Irmãos, 3 jovens, essa oposição, essa realidade que a igreja precisa viver. É isso que ele chama ali a nossa atenção. É um posicionamento, irmãos, esse posicionamento deles, Daniel, de outros homens da Bíblia, eu acho, irmãos, incrível, porque eu olho para a minha vida. Às vezes a gente fica, né? Certas coisas da nossa vida, a gente, não, mas se eu fizer isso, se o quê, meu irmão? Olha esse negócio, pô. É igual o irmão falava pro pregador, não de crente fraco, né? Se eu posso beber, se eu posso não sei o quê. Pô, meu irmão, para com esse negócio, muito de crente fraco. Se posiciona diante de Deus, rapaz. Você tem que ser diferente do mundo, pô. O pregador falando. E é uma realidade, a igreja, mais do que nunca, está exigindo esse nosso posicionamento. Vamos conhecer algumas dessas características da pós-modernidade rapidamente. Relativismo religioso. A pós-modernidade rejeita as verdades absolutas. Favorece o relativismo, cada um define sua própria moralidade, afetando valores cristãos sobre relacionamentos, casamento, criação de filhos, propósito da família, entre outros. O que diz mais Isaías 5:20? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Aquilo que eu falei, irmãos, para nós, para mim, para você, a nossa família, aqui estão, irmãos, as verdades absolutas. Vem de Deus, não vem do homem. Não foi o homem que escreveu isso aqui. Quer dizer, foi o homem que escreveu, mas inspirado por Deus. A palavra, inclusive, eu vou até falar sobre isso aqui. A gente também mostrando isso. Os nossos princípios estão aqui. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o que isso caracteriza? Verdades absolutas. E para o mundo, isso é a pior coisa que eles poderiam ouvir. E é isso que caracteriza esse período que nós vivemos e precisamos manter essas verdades em nossas vidas. A secularização é o processo de abandono gradual da religião e de valores culturais baseados nela. É um conceito sociológico que descreve a perda da importância da religião na vida social moderna. Reduz a influência da fé na vida pública, pressionando a igreja a se adaptar ou perder relevância. Tanto excluir a religião do debate público, rotulando crenças cristãs como antiquadas e irrelevantes. Essa é a sociedade que nós vivemos. Elas querem afastar o religioso da sociedade. Ai de você falar em ter na escola. Ai de você falar que teu filho leva a Bíblia para a escola. O Ministério Público se levanta, não pode ter a Bíblia na escola. Se você for na Europa, irmãos, a Europa, você vê que ela é toda construída com base na influência religiosa. Você vai nesses lugares, irmão, você não vê uma igreja evangélica. E você vê nas reportagens aí que as igrejas que existiam, igrejas lindíssimas, estão sendo transformadas em pista de skate, irmãos, dentro da igreja. Até nas igrejas católicas. Estão sendo transformadas em danceteria, em pubs, pessoal comendo e bebendo, pista de skate, local de encontro. Não há mais relevância. A cultura religiosa está ausente, mesmo que ela tenha contribuído para construir aqueles países. Os principais países aí, na Inglaterra, Alemanha, foram construídos sob a influência da cultura religiosa, sobre os escritos bíblicos da palavra de Deus. Tudo bem que a questão da heresia vem, mas originalmente a influência cristã é muito forte nesses países. E você não encontra uma igreja nesse lugar. Então você vê, isso é uma secularização, a religião está perdendo totalmente o seu valor. Estados Unidos também, ser cristão, é apenas, inclusive tem um ponto que fala sobre isso, é apenas um meio de fazer uma ação social. Eu fiz um curso uma vez na URCA, e que tinha alguns militares lá na época, e tinha um comandante da marinha lá, um alemão, ele falava português, e ele falando, nossa cristão também, mas a gente tá, só que a nossa igreja ela fica fazendo ação social. O que ele quis dizer, pastor, que não existe uma adoração a Deus. Ele não é cristão para adorar o Senhor, para ser... Não, para poder ter um meio de fazer ação social. E como está escrito aqui, Jesus não quer fazer ação social. Ação social é consequência de uma vida com Deus. Então você vê, isso aqui é uma secularização. A cultura religiosa, a influência religiosa está se apagando. Não sei se vocês já conversaram com o pastor Valdemor. Ele fala que na igreja ela é vazia. Eles ficam na igreja esperando alguém passar para orar para a pessoa. Uma ou outra entram. Depois vocês perguntam, pastor Valdemor. Oi? Sim, exatamente. Eu estive lá em 2012, aí eu contratei um passeio que foi na igreja do Harlem. Chegou lá, tinha que pagar para entrar. As igrejas falou, não, eu vou levar vocês numa igreja que não precisa pagar para entrar. Porque eles queriam o coral, né, americano, né, aqueles rodas. Aí eles falaram assim, vou levar numa igreja que é a única que não cobra para entrar. Como os turistas gostam de ver os corais, as igrejas cobrando para entrar. Virou atração. Secularização. Já aconteceu no Rio também? Não, tem um que aconteceu agora. Eu vi que tinha pipoca também. Já sei o que tá falando. Eu vi aquilo ali, foi embora, né? Também tem outro. Uma apresentação da Páscoa, do teatro, cobrando para entrar, e detalhe, irmão, dentro da igreja. E você poder comprar pipoca e refrigerante. Aí todo mundo... certamente, pastor. Certamente, não vi não, mas certamente estava. Exatamente.
Irmãos, eu fico vendo isso, eu falei, essa pessoa é o quê? Ela é louca? É o quê? Enfim, irmãos, mas a secularização é isso que está acontecendo nos dias de hoje nas igrejas. Ceticismo e desconfiança das instituições. Quando a secularização, a religião passa a ser irrelevante, para que eu vou confiar nessa igreja? Veja como é importante a igreja fazer diferença. Se a igreja faz diferença, a pessoa vê a diferença na igreja. Aí você tem problemas também de escândalos, que também aumenta escândalos, e aí a pessoa vira o quê? Os desigrejados. Tem um monte de igrejas desigrejadas. Tinha um que eu falava direto lá, de Lucas. Falava com ele, volta para a igreja, não sei o quê, desiludiu a igreja, aí a pessoa se torna desigrejadas. Tudo isso faz parte desse movimento. Pressões tecnológicas, cultura digital. As redes sociais e a informação instantânea mudaram a forma como as pessoas interagem com a fé, absorvendo mensagens que muitas vezes promovem valores contrários aos ensinamentos cristãos. É um campo fértil para explorar questões de identidade, política, sexualidade, desafiando normas estabelecidas, inclusive bíblicas. Olha o que diz aqui o 3, irmãos. Boa parte das igrejas não consegue acompanhar essas transformações a ponto de não conseguir responder de forma clara e ágil sobre esses temas, gerando afastamento de alguns. Isso é uma realidade de algumas igrejas e nós aqui precisamos se preocupar com isso. A questão da mídia social e das informações na cabeça dos adolescentes, dos jovens, de todos, mas dos jovens principalmente, da informação. Tão intensa, irmãos, tanta informação. Para mim já é tanta informação. Eu falei, cara, o que eu poderia? É tanta coisa que que o jovem fica absorvendo aquilo ali e a cabecinha do jovem fica, né? Igual eu estava vendo o testemunho da menina dizendo, mas poxa, amiguinho tão legalzinho, poxa, tão bonitinho, tão bonzinho. Ele é gay, coitadinho. O que a Bíblia tem a ver com isso? A menininha falando. Não, mas isso acontece porque na cabeça é uma pressão, é quantidade. E a igreja, muitas das vezes, irmãos, ela passa um pouco mais atrás. Por isso, irmãos, a importância de estarmos aqui nessa noite, nos demais dias, que isso nos instrui e nos dá condições a ajudar os nossos jovens, nossos irmãos de uma forma geral. Revolução sexual e questões de gênero. Isso aí, a visão bíblica sobre sexualidade, casamento, identidade de gênero, está em conflito com a moral pós-moderna, que promove a autodeterminação e redefine normas tradicionais. Isso coloca a igreja sob forte pressão cultural. Em alguns casos, até sobre a seguição legal. Movimentos ideológicos tentam definir a estrutura da família tradicional, promovendo novas formas de convivência que distorcem o propósito original estabelecido por Deus. Isso aqui, irmãos, é o maior desafio que a igreja enfrenta. É a questão de redefinição de família, questão sexual, de gênero, e a igreja precisa estar preparada com relação a isso, porque nós temos um princípio bíblico absoluto que não pode ser mudado, que está na palavra de Deus. Mas a pressão é muito grande. E isso vem com o suporte de cima do próprio Estado, em muitos momentos, principalmente da justiça, que traz determinações que forçam a igreja, muitas das vezes, até a promover o casamento da igreja, como aconteceu já no centro-oeste do país. Então, isso é algo que é extremamente complicado para a igreja precisa estar preparada. Irmãos, nós amamos todos. Nós amamos os homossexuais, os gays, todos, amamos. Até quando me lembro quando o Papa Francisco assumiu, perguntaram sobre isso para ir no avião. Ele falou, não, nós amamos, não sei o que e tal. Aí eu me lembro que eu estava almoçando, tinha um rapaz que falou, agora eu quero ver a igreja evangélica. É a mesma coisa, nós amamos, eles também, pô, não tem diferença nenhuma. Sejam muito bem-vindos, vai ser amado aqui no nosso meio. Agora, vai vir para mudar de comportamento. Relação do Espírito Santo de Deus. A igreja não vai aceitar, obviamente, a igreja vai ajudar aquela pessoa em termos de conduta. Agora, amar, sempre vamos amar. Mas a palavra de Deus, ela é uma só. E isso a igreja precisa estar muito firme. E com relação a isso, irmãos, irmãos, isso aqui é uma coisa que esquece a questão religiosa. Por que o Estado não pode permitir um casamento homossexual? Eu li um livro sobre isso, então eu estou até lendo, porque é grande, a igreja demora mais, né? Eu estou lendo ainda, é um livro excepcional. E ele faz pesquisas incríveis a respeito disso. A questão de casamento homossexual, ele fez um levantamento de uma pesquisa de uma universidade da Califórnia, e ela constatou que 90% dos homossexuais que firmam alguma união, seja civil ou de outra forma, 90% acaba a separação. Então eles mesmos sabem, eles mesmos não querem casamento. Porque eles mesmos sabem que, já mostra isso na prática, em números, que eles acabam não ficando juntos. Então, na verdade, quando eles falam que eles querem o casamento, o Estado reconhece o casamento oficial, eles querem a validação e a normalização da conduta deles. Eles querem trazer o casamento heterossexual para o mesmo nível do casamento homossexual, para validar a sua relação e os seus atos. Na verdade, o que eles querem é isso. Nesse livro, inclusive, ele fala que cita certas pessoas influentes dessa área, e eles afirmam isso, nós queremos validar mesmo. O casamento heterossexual não tem diferença, não tem importância. Aí, nesse livro grande, peguei só os pontos aqui, que ele fala por que o casamento heterossexual é importante. Aí ele diz alguns motivos. Prolonga a expectativa de homens e mulheres, civiliza os homens e concentra em atividade produtiva. Até isso a pesquisa apontou, que esses homens que lá nos Estados Unidos estavam gangue em tráfico eram homens solteiros. Até isso ele diz a mansão camarada, na sua relação com a sua esposa. A prolonga expectativa de vida, porque o seu relacionamento sexual, o ato sexual, é um ato lícito, o homem e a mulher, seus órgãos foram desenvolvidos para esse tipo de relacionamento sexual. A forma que o homossexual se relaciona em termos de ato é algo que é fora do normal, porque esses órgãos não foram desenvolvidos para isso. Então provoca todo tipo de doença. Inclusive, todo livro ele começa falando do dele, que está morrendo de AIDS. Uma amicíssima dele. Por causa do seu relacionamento sexual. Então, o heterossexual ele prolonga a expectativa das mulheres, protege as mulheres que desistem das carreiras, ou se dedicam à família. Na família normal, vamos dizer assim, do marido, homem, sua esposa. Muitas vezes a mulher abdica de profissão, de sonhos, de realizações para cuidar da sua família. E tendo um casamento estabilizado, ela é protegida por isso. Né? Além da questão da seguridade social,
diminui os custos do bem-estar para a sociedade, que é exatamente a questão da seguridade social, da proteção, a questão dos filhos, né? Os filhos que nascem são os trabalhadores que vão sustentar um sistema de seguridade. Quanto menos jovem você tiver, como é que um sistema de seguridade vai se sustentar? Cada vez mais o rombo da previdência aumenta. Então, o casamento heterossexual, grande contribuição, incentiva taxas de natalidade, resultando em jovens produtivos, fortalecendo a seguridade. E as crianças, quais são as crianças? No casamento heterossexual, 7 vezes menos probabilidade de viver na pobreza, 6 vezes menos probabilidade de cometer suicídio, menos da metade de cometer crimes, menos da metade de engravidar antes do casamento, melhor desenvolvimento acadêmico, saúde psíquica e emocional quando atinge a idade adulta. Ou seja, um casamento heterossexual normal, onde há a contribuição do pai como homem e da esposa como mulher, cada um tem suas características, os filhos, eles estão muito mais protegidos que um outro tipo de casamento, ou até mesmo a dissolução de um casamento. E tudo isso lá em pesquisa tem muitas outras coisas, não tem como trazer aqui. Esses foram para os irmãos a importância de nós entendermos sempre o heterossexual e orar para a sociedade, e a igreja se posicionar quanto a isso. Teologia progressiva é uma outra forma de opressão. A teologia progressiva, ela, depois da reforma protestante, ali do momento do avivamento, dos anos 1700, 1800, começou essa liberdade de interpretação bíblica. Isso é progressiva, que é uma liberdade na interpretação da Bíblia, na aplicação da Bíblia. Aquilo que nós lemos, como é que se aplica aquilo? Há uma tendência de aplicar de uma forma mais favorável à pessoa, para ser mais confortável à pessoa. Então, basicamente, a teologia progressiva vai nesse sentido. Então, ela enfraquece a autoridade das Escrituras, destrói o poder do Evangelho, banaliza a fé dos cristãos, relativiza todos os valores do reino de Deus, carnaliza o cristão, apostata a cristandade. Aqui que diz lá em Coríntios, porque zelo por vós com zelo de Deus, o apóstolo Paulo falando, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Qual é o problema da teologia progressiva, irmãos? Está na sociedade? Está dentro da igreja. Dentro da igreja que eu falo, não é aqui o IUEP não, dentro da igreja. E você vai ver os vídeos que eu vou passar aqui, está dentro da igreja. E são, como a gente lê o texto, se vestem de piedade, com aparência de piedade, mas nega a eficácia da fé. É isso aqui. Aí, vou até avançar para a gente ver o vídeo. Aí aqui fala uma mentalidade progressiva. Quando é que você percebe que é uma mentalidade progressiva? Quando ela tem uma visão reduzida das Escrituras. Pessoas como Caio Fábio e Vitor Azevedo, vão ver esse vídeo aqui, possuem vídeo na internet afirmando que por Jesus ser a palavra de Deus, a Bíblia apenas a contém. São afirmações que tiram a verdade da Bíblia e relativizam. Basicamente, o Caio Fábio fala o seguinte, que a Bíblia, porque eles dizem que a Bíblia é um livro só, é um livro o outro, você pega para estudar. Porque Jesus é a palavra de Deus. Ele já é o verbo. Então, ele é a palavra. Então a Bíblia, até diz que foi inspirada por Deus, mas é uma escritura. Ou seja, aquilo ali se torna, como ele fala dessa forma, se torna irrelevante, tipo assim, se torna opcional. Você lê aquilo ali e aplicar na sua vida. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Segundo estudiosos, esse verbo que está ali no Evangelho de João, ele é o verbo, é logos, é a expressão máxima de Deus. É a palavra de Deus na sua completude, é uma expressão de Deus. Mas em nenhum momento Deus aboliu a importância da Bíblia Sagrada das nossas vidas. E existem inúmeros textos que falam a respeito disso. Quer ver? Alguém abre aí Hebreus no capítulo 1. Você vai ver a forma de Deus falar. Hebreus no capítulo 1. Abre para você. Quem achou para ler? Hebreus 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Exatamente. O que está dizendo aqui? Havendo Deus antigamente, o que Deus fez antigamente? Falado. De muitas maneiras. Muitas vezes. De muitas maneiras. Falou aos pais, por quem? Pelos profetas. A nós falou, nesses últimos dias, pelo Filho, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se eu escrevesse esse texto aqui, tem como isso aqui se tornar autônomo em relação a mim? Essas palavras, a ideia, não estou dizendo aqui o papel, não. Eu estou dizendo a ideia, o sentido, o que eu estou querendo dizer aqui. Tem como desassociar isso aqui de mim? Não. Isso aqui é a expressão do que eu estou falando. Não tem como desassociar a palavra de Deus, a palavra inspirada por Deus, porque, irmãos, Deus escreveu a Bíblia. Mas qual foi a única coisa que Deus escreveu? Que ele escreveu? Aonde? Jesus, no caso. Jesus escreveu. Deus, no caso, Deus Pai. As tábuas, Deus escreveu, não é isso? E onde mais? Posso considerar isso, Pinheiro? O terceiro ponto? Quando ele escreveu na Provérbio Sazar? Pode ser? Agora, irmãos, a Bíblia foram homens que escreveram, não foi Deus que escreveu. Deus inspirou, Deus capacitou, Deus trouxe a sua inspiração no coração desses homens e ele escreveu a Bíblia. Então, quando você abre, por exemplo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, não é isso? Capítulo 3, Timóteo capítulo 3. Logo depois do texto que nós lemos, está escrito que em Timóteo capítulo 3, pode ler, irmãos, versículo 16 e versículo 17. Toda a escritura é inspirada. Mas veja, irmãos, veja que interessante. Essa escritura que é inspirada, ela torna o homem perfeito.
tornar o homem perfeito é uma obra do homem. É uma obra gerada em nós, não é isso? Nós não temos condições de sermos perfeitos, de crescer na graça, na verdade. Nós somos varas, precisamos estar ligados à videira. Então, a Escritura, ela gera em nós uma transformação. Irmão, vocês irmãos que leem a Bíblia, irmãos já passaram por essa experiência, quando você está lendo a palavra do Senhor, e vem aquela chama no coração, e você está lendo a palavra do Senhor, vem aquele regozijo no seu coração, e às vezes desce lágrimas nos nossos olhos. Já aconteceu com os irmãos? Que é outro melhor testemunho de que a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, e que ela é apenas uma escritura, como que diz um livro. E esses homens, quando vão ver o vídeo, eu quero passar rapidinho aqui, perdão. Exatamente. E torna o homem perfeito para toda boa obra. Toda boa obra. Exatamente. Exatamente. Uma outra visão de mentalidade progressiva. ênfase nas experiências pessoais. O que importa na sua vida cristã é a sua experiência com Deus. Não se preocupe com a Bíblia, procure experiências. Testemunhos aquecem a nossa alma, mas não servem como rocha para nós. Os eventos são bons, como eventos de mulheres, eventos de casais, eventos de jovens, mas isso são experiências. O principal é o ensino da teologia, doutrinas bíblicas, frequentar a EBD, aprender as bases da doutrina dos apóstolos. É importante nós eventos como esse aqui, como os irmãos fazem, nós todo mundo da igreja faz. É importante a igreja, irmãos, que ela vive de eventos. Por isso que a gente jovem, depois evento. Todo mundo imaturo, pensa na palavra de Deus. Vinha primeiro ver, a pessoa desvia, sai, briga, acontece de tudo, e esses escândalos que acontece porque a igreja de evento enfatiza as experiências, as emoções. E essa é uma visão também progressista. Redefinição dos escritos bíblicos. A Bíblia precisa ser atualizada. Quem já ouviu isso em algum lugar? A Bíblia precisa ser atualizada. O pastor Henrique Witz, né? Ele disse isso. A necessidade da igreja ser mais inclusiva. Precisamos trazer as pessoas. Mas que definição é essa inclusiva? É você concordar com a prática? Aí você torna-se mais inclusiva? Que tipo de inclusividade é essa? Devemos ser inclusivos em todo mundo, mas pregando a palavra do Senhor. Redefinição de doutrinas essenciais, como aborto, homossexualidade, legalização das drogas, feminismo, que são as ideologias que acontecem por aí. Ausência de confrontação do pecado. Né? Aí tem aquelas afirmações ali. Você não pode julgar as pessoas precisam de afirmação, acolhimento, inclusão, sem confronto, não se fala de pecado, não se fala da natureza caída. Deus te aceita como você é. Então, uma onda, irmão, de parte psicológica, né? O psicólogo, questões psicológicas, emocionais. Então, tem muita parte emocional, no teu passado, você tem que ir lá no seu passado, sem utilizar a palavra do Senhor. 5 sinais de a centralidade no Evangelho deixa de ser a salvação. Aquilo que eu falei, questão de missões, a igreja se ocupa em missões. A missão de Jesus não foi dar ao homem comida, a missão de Jesus não foi ação social, é te dar casa, nem te dar casa, é resgatar o outro inferno. Todas as outras coisas que é consequência. Os principais movimentos sociais, todos criados aqui, mas a cultura criada, né? Ela está sendo introduzida. Ecumenismo, teoria inclusiva. Mas eu quero passar aqui, irmão, os vídeos. Tem como passar os vídeos aí? São discursos. E esses vídeos vão retratar essa teologia progressista na igreja, conforme os conceitos que nós colocamos aqui. É que vocês, cara, creem de um jeito que eu não creio. Para mim, o único verbo, a única palavra de Deus é Jesus. O Velho Testamento é inspirado, o Novo Testamento é inspirado. Jesus é a encarnação da verdade. Vocês pensam diferente de mim? É isso aí. É isso aí. Quem está na heresia são vocês. O Velho Testamento é inspirado por Deus, o Novo é inspirado por Deus, mas a única encarnação da verdade absoluta de Deus é Jesus. O que ele fala é que esse vídeo ele foi menor do que o outro que existe. O outro fala que ele enfatiza exatamente isso. A escritura, ela é apenas uma escritura. A palavra é Jesus. Eu tenho que me ligar em Jesus, é a palavra. A escritura fala que é inspirada, mas é apenas, tipo assim, é como se fosse uma descrição do que aconteceu no passado. Ele até fala isso, daquelas coisas horrendas que aconteceram no passado, mas, tipo assim, a palavra dele dá a entender de enfraquecimento da palavra de Deus como princípio para nós. Ora, se Jesus é o verbo, se Jesus é o Deus encarnado, isso aqui é a palavra dele. Não tem como eu tornar a Bíblia, desassociar a Bíblia como a palavra de Deus, que ele mesmo confessa que é inspirada, não tem como eu desassociar a palavra do próprio Senhor. É a palavra do próprio Deus. Então ele separa duas coisas. Percebe a sutileza da questão? Separa. Aí ele separando isso, você enfraquece a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Olha esse próximo aqui. Exatamente. Pode passar o próximo. Eu acho que o próximo é o do outro que também fala da Bíblia. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade. Né? A Bíblia se tornou uma pessoa, ela é Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então, de repente, a Bíblia se tornou o livro sagrado. Só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas. Então, a gente percebe, a gente vê que muitas vezes a Bíblia, ela se tornou a palavra de Deus e de repente a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia, né?
Então, quando a gente tem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente está limitando a palavra de Deus e, na verdade, rebaixando ela ao que se pode ler. Ao que se pode ler. E a palavra de Deus, ela não pode ser restrita a nada. Quando eu falo a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa, você está levando tudo que acontece aqui dentro a um nível de igualdade. Aonde tudo que se lê tem o mesmo valor e o mesmo poder. Me parece que foi aí que Jesus perdeu o poder e completamente o lugar que ele deveria ter na vida da igreja. Se tudo aqui, de capa a capa, é a palavra de Deus, Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus. E isso não tem como estar mais longe da verdade. Teologia progressista. Não precisa nem falar nada, né, irmão? O que a gente acabou de ler? A gente acabou de ler aqui Timóteo. Toda a escritura está... A eficácia da palavra de Deus. Mas não tem comentar porque ficou muito claro, o tempo está correndo. Pode passar para o próximo vídeo. Esse aí é o... Eu acho que nós passamos da fase do diálogo para chegar na fase das constatações e das opções. Lá em 2020, quando eu disse do atualizar a Bíblia, eu não disse é pecado, não é pecado, está na Bíblia, não está na Bíblia. Eu não fui para essa discussão, eu acho ela complicada demais. Você sabe que eu já li o que eu pude sobre isso. É complexo para explicar para as pessoas uma nova leitura da Escritura para assumir a homoafetividade, para normalizar a homoafetividade. Esse é um caminho com uma comunidade. Ele quer explicar. Ele quer dizer não, mas é difícil para ele fazer isso. Ou seja, ele concorda. Próximo. Agora, irmãos, é a igreja... Acho que é isso da igreja, a casa. Não, a igreja. Eu quero dizer para vocês hoje que estão aqui que nós da Bethesda somos uma igreja afirmativa, inclusiva. E que aqui na Bethesda você está num lugar seguro. Que ninguém vai julgar você, que ninguém vai rir de você, que ninguém vai usar de nenhum tipo de preconceito nessa comunidade. Teologia progressista, inclusiva, igreja. Próximo. Isso aqui é a casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Só que eu vou dar um cheguinho ali pertinho pra vocês verem o que tá acontecendo. E aí eu vou entrar ali só pra você ver o batidão que tá rolando aqui. Tá rolando uma Macarena aqui dentro, aqui agora, aqui, ó. A casa aqui é consagrada a Jesus Cristo. Olha a festa que tá rolando aqui na casa. Festa fantasia, inclusive. Uma jovem aqui com a máscara no rosto. Macarena, rolando do doce. Eu achei que a casa era consagrada a Jesus Cristo, né? Essa casa é sua casa. E nós deixamos ela pra você. No local aberto aqui, evento aberto aqui pra galera entrar. Eu achei que isso aqui fosse uma igreja, alguma coisa assim, mas não tá parecendo muito uma igreja, não. Pra ver isso aqui é a casa. Tenta passar um pouco mais pro final. Essa casa. Aí. Alguma coisa assim, mas não tá parecendo muito uma igreja, não. I got a feeling, that's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. I got a feeling. Aqui sabe só a música. Sabe a música do mundo. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. I got a feeling. That's not gonna be a good night. That's not gonna be a good night. Só aqueles que estão livres, vai! Aqueles que são livres. Prepare para ser cancelado. Prepare para ser cancelado. 1, 2, 3, vai! Jesus trouxe, eu viverei. Nunca me envergonharei. Eu sei todo o meu louvor. Pode parar aí pra ganhar tempo. Sem comentários, né, irmãos? Eu achava que isso aí era fake, né? Aí eu falei, poxa, aí tá no Instagram essa igreja. Depois você coloca lá no Instagram, igreja casa. Nessa igreja. Irmãos, infelizmente ela tá voando, então deixa eu... Coloca a apresentação aí pra gente... São as características que a Letícia falou de toda essa realidade entrando na igreja. Não, eu não vou ler que não dá mais tempo, mas eu queria... A cultura woke é exatamente a reunião de tudo isso que nós falamos com uma roupagem. Então, mas eu quero mostrar aqui onde que essa cultura woke está presente. E isso que nós vimos nesses vídeos é a cultura woke atual entrando nas igrejas. Essa é a cultura woke, tem uma tradução simples acordada. Mas ela afirma basicamente tudo que nós falamos aqui essa noite, relação à verdade, inversão de valores morais, pensamento da fé cristã, idolatria. Alguns exemplos. Ela está presente em tudo, na política, filmes, cultura, arte, dá alguns exemplos aqui. Alguém lembra que é isso aí? Foi na Zolim? Olimpíadas. É a representação da Santa Ceia com todo tipo de ideologia ali presente. Tentando normalizar e tentando reduzir, fragmentar princípios nobres para a igreja do Senhor. A Santa Ceia, depois nós procuramos essa imagem aí, coisa terrível. Todo tipo de ideologia, de pessoas ali, banalizando a fé cristã. Essa moça é uma congressista americana que ela defende o gênero fluido, a linguagem fluida. Aí chamaram os latinos de latinos. É latinos? Não, é latins.
porque o X fica a critério da pessoa. É latinx, é o termo que se refere a pessoas de origem latino-americana que não se identificam com masculino e feminino, ou seja, uma congressista no Congresso americano. E aqui os filmes é o que mais tem. Você tem aí esses filmes clássicos que no passado, né, que quando eu era jovem assistia, que começa ali com o Luke Skywalker, na minha época, aquele garoto, ali com aqueles princípios. Agora chega aquela menina, tal da Rey, e manda ele joga o sabre fora, aí ele volta para dentro da biblioteca, os livros pegando fogo, os livros que eram a base de toda os princípios dos estilos Jedi, que dava solidez desses guerreiros. Agora tudo pegando fogo, aí aquele mestre, quando ele mesmo, aquele verdinho lá, Yoda, aí ele fala para ele, não se preocupa não, agora a gente não precisa mais desse livro não, agora toda a verdade está na Rey. Ou seja, qual é a ideia por trás de tudo? Tudo que é absoluto, princípios, valores absolutos, imutáveis, de acordo com a palavra de Deus, esquece, agora é uma outra realidade. Outras pessoas representam a verdade do dia de hoje. Então ele sutilmente joga isso. Esquece isso. Exatamente, aí o que acontece ali? Exatamente aqui tem, no caso, o Thor, né, a situação dele, né, um homem fragilizado, aquele momento ali que engorda. Aqui a fada, né? Eu esqueci agora. Aquele filme, Branca de Neve, não. Que tem a fada que é uma transexual, não é mais aquela senhorinha. Uma transexual. Aqui no filme do Flash ia vir o Superman, só que é colocado, tirar o Superman, colocou uma mulher que é até mais forte que o Superman. Tem aqui o Hulk agora virou um pacifista, causas sociais. A forte agora é a Hulk, mostrando, enfraquecendo a masculinidade, não querendo menosprezar, né? Questão de menosprezar a mulher, não é isso. Mas estão invertendo os valores de propósito, para você inverter por outras coisas. A Branca de Neve, o caçador, ela aqui é da minha época, jovem, era essa menina doce, amável. Hoje é uma guerreira, ela não fica com ninguém, ela lidera guerras, é uma outra idade. A Mulher Maravilha, ela não fica com ninguém, só que ela se apaixona pelo rapaz nesse filme. As críticas foram enormes. Por que a Mulher Maravilha se apaixonou? A Mulher Maravilha não poderia se apaixonar. Ela é uma guerreira. É cultura woke e sendo usada nesses lugares para conturbar a cabeça das pessoas, principalmente das crianças. E que a igreja, para a gente encerrar, o que a igreja deve fazer, irmão, diante de tudo isso? Fidelidade às escrituras. A base inegociável da igreja deve ser a palavra de Deus. Inegociável. Não podemos exigir. Coisa de Daniel. Eu não quero nem saber, não quero nem papo contigo. Eu não vou ficar de pé, então se aconteceu, eu vou a Deus acima de tudo. A igreja precisa se posicionar de forma irredutível. O relativismo pós-moderno desafia conceitos absolutos, mas a igreja precisa manter-se firme na autoridade bíblica, sem distorcer sua mensagem, para se adequar às tendências culturais. Discipulado sólido e profundo. A igreja deve investir em discipulado que vá além do superficial, ensinando seus membros a pensar biblicamente e a defender a fé. Bom, deixa eu botar aqui, por favor. E a defender a fé. Investindo no discipulado. O conhecimento da doutrina fortalece os crentes com ideologias contra o evangelho. Mas mais do que nunca, é essencial a presença dos irmãos nos estudos. Seja nas pregações, na escola bíblica dominical, que é muito bem preparada pelos nossos irmãos. Na doutrina, é assim, irmãos, que você vai criar sua base contra o que acontece no dia de hoje. Cultura de oração e santificação. Manter uma vida de oração e compromisso com a santidade é essencial. A igreja não pode lutar com armas meramente humanas, mas deve depender do poder de Deus para resistir às pressões externas. Fala em Efésios, né, a armadura do cristão, a vida de oração e santificação. Engajamento com a sociedade, sem comprometer os princípios de Deus. A igreja não deve se isolar, recuar, como eu falei no início, mas sim engajar-se de forma estratégica e sábia, sendo sal e luz no mundo. Isso inclui participação em debates éticos, culturais e políticos, sem diluir a verdade do evangelho. A igreja precisa ser proativa, não recuar nesse momento. Você vai ser cancelado, como o outro falou, foi demitido de vários empregos por defender a fé. Foi chegou a ser demitido. Não estou dizendo para os irmãos que vai nesse ponto, que ser demitido, mas sempre que você puder, defenda a fé cristã, a verdade do evangelho. Evangelismo relevante e contextualizado. O pós-modernismo valoriza a experiência pessoal e a narrativa. A igreja deve comunicar o evangelho de forma que dialogue com essa mentalidade, sem abrir mão da verdade. O amor, o testemunho pessoal e a ação social são ferramentas poderosas para alcançar pessoas. Aquela coisa que acontecia no passado, e acontece hoje também, e a gente acaba fazendo, né? Às vezes não tem como. Só distribuir folheto. Irmãos, temos que repensar o evangelismo. Tem que ser, como está aqui, dialogando sem abrir mão da verdade e utilizar de formas poderosas e ferramentas. Quando você, por exemplo, faz a cantata ali fora, outros irmãos já chegam, as outras pessoas já conversa, ou faz um outro evento, como a festa de Jasmine ali, né? Se aproxima. Precisamos de estratégias para fazer um evangelismo eficiente para a igreja do Senhor Jesus alcançar essas pessoas. Fortalecimento da comunidade cristã. Diante do individualismo, é uma autêntica, onde os crentes encontram encorajamento e crescimento espiritual. Irmãos, isso aqui é para os irmãos. O individualismo, irmãos, é lá fora. Aqui nós não podemos ter individualismo. Aqui na igreja nenhuma. Precisamos chegar nas pessoas, como até a Letícia estava falando, né? A questão do amor e se aproximar. Então, e os departamentos aqui na igreja, que eu falava na época, que eu era pastor, eu falava, mas a nossa igreja não tem célula. O que eu considero célula na igreja são departamentos. Departamento das irmãs, dos irmãos, dos jovens, e vocês têm por prioridade alcançar as vidas. Felicidade, ensaio, outras coisas, é secundário. Os departamentos precisam alcançar as mulheres, a feminina, as mulheres na igreja, os jovens, os homens, todos eles, todos jovens. É assim, mas quem sabe esse individualismo fortalece o corpo de Cristo. Apologia e defesa da fé. A igreja precisa preparar seus membros para responder aos desafios intelectuais e filosóficos do pós-modernismo, demonstrando que a fé cristã é racional, relevante e transformadora. 1 Pedro 3,15 diz: antes, honre a Cristo como Senhor nos seus corações e estejam sempre preparados para responder a todo aquele e para explicar a respeito da fé que vocês têm. Aqui, mas eu não vou, são versículos bíblicos, as horas chegaram, rapidamente. Deuteronômio vai dizer: família, tu inculcarás a teus filhos
de seu pai e da mãe. E delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e levantar-te, também atarás com um sinal na tua mão. Será por frontal os seus olhos, escreverás nos umbrais da casa, das portas. Veja preocupação em passar para a família os ensinamentos para fortalecer a nossa casa, o nosso lar. É aconselhando, está em todo momento enfatizando, é isso que a palavra de Deus diz. Judas diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comunicação, foi me sentir obrigado a responder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos seus santos. Aquele que tem os dois mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a palavra do Senhor. E assim a igreja vai fazendo. Ela vai se manter firme diante das pressões culturais e sociais que estão se levantando cada vez mais forte a cada dia. Deu para compreender alguma coisa? Deu para contribuir com alguma coisa com os irmãos? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade. Fica aqui, meu pastor. Irmão, se lá nos Estados Unidos cobravam para assistir o coral, quanto valeria pagar por uma palestra dessa, hein, pastor? Irmãos. Vocês viram os exemplos, alguns vídeos aqui de igreja, né? Agradeça ao Senhor pela Igreja União Evangélica Pentecostal. Nós não somos uma igreja rica, né? Não temos todo aquele poder que vimos ali no vídeo, mas somos uma igreja santa que prega a palavra de Deus e hoje isso foi feito aqui nessa noite. E daqui eu quero passar a mão ao pastor Marcos. Pastor, é apenas uma lembrança. Nós estávamos discutindo, né, o que dá aos palestrantes do mês da família, né? Então foi falado numa foto e um quadrinho, mas a gente achou por bem te dar algo que o senhor possa usufruir em família. Então que o senhor se deleite nesses biscoitos, né? Junto com a Thalita, com o Davi, com o Pedro, com o Rafa. É uma pequena lembrança, mas eu quero ser grato ao senhor. Pode aplaudir que valeu a pena, muito a pena, irmãos. Muito obrigado, meu pastor, sempre brilhante. Irmãos, é isso que foi falado aqui de uma forma muito simples e objetiva. Esse mês é para isso, né? O pastor Marcos encerrou a palestra dele aqui falando do papel da igreja. O papel da igreja é fazer o que nós estamos fazendo. E parece que Deus ele vai falando, vai soltando de pouquinho em pouquinho, né? Lemos aqui no domingo que uma geração contará a sua glória a outra geração. É o papel da igreja, é o papel do pai, é o papel da mãe, de inculcar a palavra do Senhor na mente dos nossos filhos. Então isso é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos só começando, é apenas a primeira terça-feira. E eu tenho certeza que nós seremos impactados a cada dia que nós estivermos reunidos aqui. Amém? Eu quero devolver aqui a palavra ao Wesley, mas antes eu só queria trazer 2 anúncios para os irmãos. Bota para mim, por favor, Carla, nosso próximo compromisso aqui do mês da família. Próxima quinta-feira. Está ali já nervosa. Natália Nascimento estará aqui. É o culto dos jovens, a juventude, adolescentes. Vocês não estão convidados, vocês estão intimados a estar aqui. Vai ser uma palavra diretamente voltada a filhos, cujo tema ali, mas ela tem a liberdade, falando sobre obediência e honra. Então, jovem, venha, você pai, você mãe, você avô, avó, tragam filho, enteado, sobrinho, chame quem você quiser chamar, e eu tenho certeza que Deus vai falar o coração desses jovens aí. E o segundo anúncio, e já encerro, domingo eu vou falar na quinta-feira, aí eu enfatizo a mensagem do nosso pastor. Domingo é o pastor Ronaldo trazendo a palavra aqui. Mas, irmãos, amanhã, quarta-feira, nós tínhamos um projeto de apresentar o mês da família subindo ao monte na última quarta-feira, que foi o último dia do mês. Mas muitas pessoas me procuraram. Eu fiquei com medo de ficar muito pesado a igreja, né? Terça, quarta, quinta. Mas muitos querem subir ao monte quarta-feira, então nós vamos subir ao monte quarta-feira. Se você quiser nos acompanhar, nos reuniremos aqui às 19h30 e, mais uma vez, iremos clamar ao Senhor. O segredo é a oração. Nós precisamos clamar ao Senhor e Ele vai continuar a fazer a obra que Ele precisa fazer aqui na minha e na tua família. Amém? O Ministério da Família estará subindo ao monte. Você que quiser nos acompanhar, esteja aqui às 19h30 para nós subirmos ao monte e clamarmos ao Senhor. Amém? Quero passar a palavra ao Wesley, com as considerações finais depois com o pastor Ronaldo, e agradecer a liberdade, né? O Wesley está na direção do culto de ensino e prontamente me cedeu o espaço para o Ministério da Família para a gente traçar essa trajetória de ensinos voltados para a família. Então, agradeço ao Wesley, ao pastor Ronaldo, que sempre está apoiando.
ano e quando viu o projeto também apoiou de tal forma, irmãos, que nós estamos aqui sempre debaixo da bênção da direção da nossa igreja. Pastor Ronaldo, pastor Osvaldo e o Wesley na direção do culto de ensino. Obrigado, Wesley. Amém. Antes que eu esqueça, temos cantina, estrogonofe abençoado. Amém, irmãos? Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E agora nós somos diferentes. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O meu viver, o seu viver, o nosso viver, ele continua nos mudando, dia após dia, até o dia que nós alcançaremos na glória a perfeição. Amém? Quero devolver agora a palavra, a direção ao nosso pastor. A paz do Senhor para todos, amém. Irmãos, eu quero agradecer ao nosso pastor Marcos Xavier por esta palestra maravilhosa, muito esclarecedora. Deus continue abençoando a sua vida, pastor Marcos. Certamente o senhor será convidado em outras oportunidades, tenho certeza. Mas, irmãos, em tudo que o pastor Marco aqui abordou,
às vezes, eu fico preocupado, porque essa ideologia progressiva, ela é muito sorrateira. E ela entra de uma forma, às vezes, que passa até despercebido. Quer ver uma coisa que eu quero dizer, irmãos, para os irmãos? E ela entra até através das canções. Às vezes a melodia é muito linda. A melodia é linda, até nos emociona. Mas vamos ver o conteúdo. Tem um hino aí, que eu não considero hino. Me perdoe, irmãos. Que tem uma frase que diz assim: vem dançar comigo. Isso aí, irmãos. Eu peço até ao Ministério de Louvor, vocês começam a observar isso aí. Vem dançar comigo. O Jesus me convida para dançar, um negócio assim. Eu não conheço muito bem. Mas ele foi cantado já. Vocês vão se lembrarem. Vocês vão se lembrarem que já foi cantado. E eu saio daqui, irmãos, até lá em Campo Grande, com aquilo na cabeça. Falei, isso não está correto. Quando eu ouço esse tipo, você já se lembrou. Lembrou. Então, mas tem sentido. Aí a gente olha, isso está correto? Vamos ser sinceros? Espera aí, vamos rever isso aí. Quando a gente ouve algum tipo de melodia que o pronome pessoal é você, sendo Deus o Senhor de todas as coisas, pastor Marcos, isso para mim também é ideologia progressiva. E vai entrando. Por quê? Porque é bonito. Move o corpo, nos leva numa emoção. Mas, irmãos, a adoração é outra coisa. Eu até, irmãos, quero até ir até um pouco mais adiante com relação a isso. Tem alguns tipos de louvores, entre aspas, aí, que para mim é ofensa à santidade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, que, como bem o Kleber aqui pontuou, irmãos, a nossa igreja ela tem um compromisso com a palavra. E nós não vamos perder isso, ainda que nós sejamos imprensados. Porque a igreja verdadeira, ela passa por isso. O pastor Marco estava falando uma coisa, mas quando nós olhamos, irmãos, para o Império Romano, o que derrubou o Império Romano foi exatamente pressão religiosa. E nós vamos observar que Nero foi o que mais sofreu. Ele perseguiu a igreja? Sim. Foi um dos grandes perseguidores da igreja, porque ele via a igreja crescendo. Então, ele perseguiu a tal ponto que ele chegou a uma conclusão: não adianta matar eles. Não adianta perseguir eles, porque eles vão para outro lugar e aonde eles vão, cresce. Aí o que ele fez? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar eles, e aí depois nós introduzimos o que nós queremos. E aí começou. E ele conseguiu isso. Houve o concílio e tudo mais. Não, a gente vai aceitar, vocês. E depois ele começou a introduzir. Aí veio a reforma, essas coisas. Então, quer dizer, irmãos, isso não é de agora. E tudo, é claro que hoje nós estamos vivendo, como diz, foi bem dito aqui pelo pastor Marco. O apóstolo, ele já vem dizendo que nos últimos dias, naquela época já estavam vivendo isso. E a sociedade no mundo era muito menor do que hoje. Hoje é muito maior. E a perseguição já existia, esse tipo de pressão já existia. Hoje existe geral. Eu até falei aqui numa oportunidade, me lembro agora, de que o Brasil, no Império, irmãos, quem mandava no país era a religião, não eram os políticos. O padre tirava e botava, o prefeito arrancava e botava outro. Hoje isso não existe mais, mas infelizmente era assim. O Brasil Império foi assim, chamado de coronéis, aquela coisa toda. Então tudo isso veio evoluindo, e chegou onde nós chegamos, irmãos. E a igreja cada vez mais vai passar por mais pressão. Agora, uma coisa é certa, irmãos, independente de qualquer coisa, pessoas estão sendo demitidas, como falou o pastor Marco, por quê? Porque defende, independente de qualquer coisa, irmãos. É por isso que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, é um momento para nós analisarmos, e eu peço ao Ministério de Louvor, vocês que são
Observa. O hino é muito bonito, mas vamos observar. Isso aí está adorando a Deus mesmo? Está voltando para a adoração? É Ele que está sendo glorificado? Esse nem fala. Isso aí, irmão, isso aí andou nas igrejas aí, né? Quer dizer, aquilo ali está afrontando um irmão. Quer dizer, agora você está por baixo, eu estou por cima. Pelo amor de Deus, irmãos. Mas a melodia é bonita. A melodia é bonita. Então, irmãos, fica aí esse bizu para todos nós, tá? Porque vamos continuar com as nossas vestes purificadas no sangue do Cordeiro. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. Uma coisa linda, olha. Aí, está aparecendo até que hoje é domingo, irmão. Coisa maravilhosa. Por falar em domingo, irmãos, eu ainda estou com domingo na cabeça ainda. Coisa maravilhosa. Eu glorifico a Deus, irmãos. E eu tenho certeza que até o findar desse mês aí da família, Deus vai nos surpreender com coisas maravilhosas para a glória de Deus. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, ser grato a Ti, porque ouvir a Tua palavra é um privilégio, Senhor. Pai amado, que tudo quanto aqui foi exposto para nós, que nós venhamos, Senhor, colocar em prática, viver uma vida, Senhor, de praticidade, Senhor, não apenas uma vida de teoria. Nos ajuda, meu Pai, a estarmos imbuídos cada dia mais com compromisso com a Tua palavra. Senhor, não deixe, Senhor, que nada venha nos tirar do foco da Tua palavra. Continua usando Teus filhos, Senhor, que tem aqui trazido palestras maravilhosas, como aconteceu na noite desse dia. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha usar aqueles que vêm ainda, Senhor, trazer a palavra, Senhor, durante todo esse mês, e que esta palavra, Senhor, ela possa, Senhor, fluir em cada coração, e que possa, Senhor, gerar frutos de arrependimento, Senhor, de mudança de comportamento, Senhor, moldando o caráter, Senhor, e transformando famílias, Senhor, para louvor e honra do Teu nome. Agora nos despede debaixo da Tua santa paz, queira nos conduzir até o nosso lar, livra-nos de todo o perigo que nos acerca, Senhor, nos conceda uma noite tranquila, uma noite de paz, que possamos acordarmos renovados. Assim nós Te pedimos, em tudo lhe agradecemos, em o nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Todos digam comigo, amém. Deus abençoe os irmãos, que tenham uma boa noite na presença de Deus.